Eu vou trazer para você um fundo histórico sobre essa questão do profeta Ageu. Nós vamos aprender um pouquinho sobre um momento que ocorreu na vida dos judeus, tá? Um momento que ocorreu na vida dos judeus, e esse momento foi um momento em que Deus suscitou o profeta Ageu para falar com a nação. O que acontece? Israel havia ficado no cativeiro por aproximadamente 70 anos. 70 anos. E aí, irmãos, veja só, esse cativeiro que Israel havia ficado por 70 anos, ele na realidade tinha um objetivo. Tinha um objetivo. Qual era o objetivo de Deus? O objetivo de Deus era preservar a linhagem do Messias. Eu tenho ensinado que tudo que você lê na Bíblia, você tem que ler olhando sempre para o Messias. E o livro de Ageu também eu vou mostrar para vocês que é exatamente isso que acontece. E aí o que vai ocorrer, irmãos? Israel está no cativeiro. Nabucodonosor tinha derrubado o templo, que era o refúgio dos judeus, era o talismã dos judeus. Nabucodonosor derrubou o templo, levou cativo todos os homens sábios de Israel, levou cativo as melhores cabeças, e depois ele leva cativo o resto do povo, abandonando apenas aqueles que não eram muito interessantes para a Babilônia lá em Jerusalém, mas que iriam sofrer como vassalos nesse período também. E aí o que é que vai acontecer? Durante esse período que eles estão ali em Jerusalém, sem templo, sem nada, eles começaram a se lembrar de Deus. Como era bom quando eles tinham o templo. Porque o ser humano é assim, né, irmão? O ser humano só dá valor a alguma coisa depois que perde. O ser humano só dá valor depois que perde. Eles tinham o templo, que o Davi empenhou milhões de dólares para construir. Eles tinham o privilégio de ter Yahvé como Deus deles, levando-os a uma condição restaurada, que iriam se tornar uma nação de reis e sacerdotes. Eles tinham o poder de Deus protegendo eles das nações inimigas. Então eles tinham tudo. Mas é assim, irmão, a pessoa quando tem tudo, tem um problema também. O ser humano nunca está satisfeito. O ser humano nunca está satisfeito. Isso por um lado é bom, isso por um lado é péssimo. É bom quando você não está satisfeito com a sua situação e você tenta melhorar. Isso é ótimo. Por que não? Agora, é muito ruim quando você tem uma situação privilegiada e você tenta ficar buscando mudanças nela. E é exatamente o que acontece com os judeus. Diante da situação deles, eles deixam de reconhecer Yahvé como Deus, e eles começam a buscar a adoração de ídolos, como por exemplo Baal, que era uma divindade cananeia e que perseguia Israel durante todo o tempo. E virou mexeu, Israel caía na idolatria. Por fim, quando Deus corrige Israel, manda eles para o cativeiro, aí eles começaram a se lamentar. Puxa vida, como era bom, né?
como era bom nos tempos que nós estávamos lá em Sião, como era bom naquele tempo que a gente conseguia tocar harpa, como era bom quando a gente via o templo de Deus, como era bom aqueles momentos de adoração. Eles começam a ficar desse jeito. Mas Deus tinha falado que eles passariam um período de servidão, juntamente com outras nações, porque não foi só Israel, de 70 anos. E aí, irmãos, é interessante, né? Porque pensa bem, 70 anos é uma geração, é uma vida. Teve gente que nasceu no cativeiro e morreu no cativeiro. E teve gente que entrou no cativeiro com 30, 40 anos e morreu no cativeiro. E teve gente que entrou e saiu. E teve gente que nasceu e saiu. 70 anos de servidão à Babilônia fez com que aqueles judeus repensassem a sua situação perante Deus. E quando eles saem do cativeiro, pelo decreto do rei Ciro, Isaías 44 diz que Ciro é o meu pastor e Ciro iria libertar o meu povo. Quando eles saem do cativeiro, uma das primeiras coisas que Neemias, Esdras, Zorobabel e Josué começam a fazer é o seguinte: precisamos reconstruir o templo, temos que reconstruir. E eles voltam, irmãos, começam a voltar gradativamente, e quando eles estão reconstruindo as muralhas, eles encontram muita oposição. Alguns samaritanos querem se juntar com eles, mas os judeus dizem: não, a gente não quer ajuda dos samaritanos, porque para eles era uma espécie de apostasia, era uma espécie de ecumenismo. Os samaritanos também tinham outras divindades, e gato escaldado tem medo de água fria. Então eu falo: opa, saímos do cativeiro agora, o negócio já estava ruim para a gente, e a gente ainda vai se juntar de novo com esse pessoal aí que tem umas adorações meio esquisitas? Não queremos. Esses samaritanos se tornam inimigos dos judeus, escrevem cartas para o rei fala assim, então, que já não era mais Ciro, escreve carta para o rei e fala assim: ó, então para o templo aí, para esse negócio dessa construção. E eles abandonam. Aquilo ali fica mais ou menos uns 14, 15 anos parado. Só que não era do propósito de Deus que ficasse parado. Eles tinham saído para reconstruir o templo. E nessa ocasião, quando eles saíram de lá da Babilônia, eles levaram ouro, levaram um monte de coisa. E ao invés deles depositarem dentro da casa de Deus isto, eles estavam começando a utilizar para suas próprias casas. Essa era a ideia que estava acontecendo lá. E é nesse contexto que Ageu é levantado como profeta. E o que Ageu escreveu, irmãos, tem muito a ver conosco hoje. E tem muito a ver com o apontar o Messias. Então eu quero hoje, nesse sermão, trazer para vocês duas situações. A primeira, como o exemplo daqueles judeus deve nos influenciar na adoração hoje. E o segundo, como Cristo é revelado dentro do livro de Ageu e é visto para nós como o exemplo maior que Deus tinha no propósito desse livro. Amém? Então são esses dois objetivos aí que nós vamos traçar. Então vamos começar dando uma olhada aí. Bom, a nossa Bíblia, conforme eu citei, a NVI, Ageu capítulo 1. Nós vamos devagarzinho no texto. Está escrito: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Vamos dar uma pausa aqui. Irmãos, olha que coisa interessante. A palavra vem de Deus para Ageu. Isso aqui, o primeiro dia do 6º mês, era um dia onde havia um ajuntamento deles. Era uma espécie de festividade judaica nesse dia.
E o profeta Ageu é levantado no meio desse povo, no meio da festa, para falar a palavra de Deus. Está todo mundo junto. Então o Ageu, ele recebe a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a seguinte: primeiro que você vai notar que a palavra de Ageu aqui, ela não é uma palavra muito palatável, não é muito boa de ser digerida. Não é? Porque nós, como seres humanos, gostamos muito de palavras boas, palavras que a gente, né, ouve ou dá uma maciada até no ego. Não, a palavra do Ageu não é bem isso, não. A palavra do Ageu é o seguinte: assim diz o Senhor, versículo 2: o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de construir a minha casa. Bom, essa frase aqui tem um significado fantástico, pelo seguinte: primeiro, veja que aqui Jeová, ele se apresenta como Jeová Tsabaote, ou o Senhor dos exércitos, ou seja, o soberano além de qualquer ordem. Olha, eu sou o Senhor dos exércitos, por quê? Porque eu falei que é para reconstruir a casa. Então, se o rei deu uma ordem, isso aí para mim não importa. E eu disse que é para reconstruir, só que vocês estão dizendo assim, ó, não é tempo de reconstruir a casa ainda. Irmãos, existe uma coisa muito complicada. É quando o ser humano tenta interpretar a palavra de Deus e a interpreta de modo errado. Esse é um dos motivos pelos quais nós ouvimos tanta gente dizer: ah, política, religião e futebol não se discute. Não é assim? Porque existem interpretações completamente errôneas. E quando alguém interpreta errado a palavra de Deus, ele cai exatamente nessa mesma situação aqui dos judeus. Deus falou, vai reconstruir a casa. E eles falaram, não, ainda não é tempo. Aqui também tem uma outra coisa, irmãos. Veja, eu sempre gosto de falar isso quando nós estamos pregando. O ser humano desse tempo é o mesmo ser humano de hoje. É o mesmo. Não muda nada. Não é tempo ainda de construir a casa. A gente acabou de sair do cativeiro há pouco tempo. Fica tranquilo. A comodidade, irmãos, o comodismo do ser humano, ele faz com que nós deixemos de receber a bênção de Deus. O ser humano acomodado, é o caso deles aqui. Deus está disposto a abençoá-los, só que eles precisam primeiro entender que a obra de Deus era mais importante do que a casa deles. Esse é o ponto. E ele diz assim, continua, versículo 3: por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de morares em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Olha só que coisa interessante, irmãos. Os judeus retornaram. Vamos olhar que ninguém tinha nada quando eles chegaram. Eles trouxeram ouro, trouxeram boa madeira, trouxeram tudo para reconstruir a casa de Deus. Depois, devido à oposição, eles deram aquele breque. E os materiais da casa de Deus começaram também a ir dando aquele jeitinho brasileiro, né? Ah, pega essa pedra aí, vou enfeitá-la em casa. Não tem problema, o templo está parado mesmo. E eles estão investindo na vida deles, na casa deles. Ele diz assim, então isso é tempo de vocês estarem investindo na casa de vocês, enquanto a minha casa está destruída. Olha que coisa importante, irmãos. Aquele povo tinha ficado 70 anos cativo. E agora que Deus tira eles do cativeiro, eles deveriam se lembrar agora de Deus? Não. Eles vão se lembrar cada um da sua própria casa. Não é assim também conosco, como seres humanos? É exatamente isso, irmão. É exatamente isso. Nós, como seres humanos, somos assim. Nós ouvimos, por exemplo, uma pregação onde o pastor diz, irmãos, olha, nós estamos precisando pintar o nosso local de adoração. Isso é ótimo, sim ou não? Mas aí,
Você fala assim, precisa pintar a igreja, né? Mas só que tem uma coisa também, eu tenho que colocar o borrachão no meu carro. O dinheiro vai para onde, irmão? Esse é o camarada que Deus não abençoa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse é o cara que Deus não abençoa, não adianta. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Irmãos, a obra de Deus, ela tem prevalecência. Ela tem que ser superior aos nossos interesses. Sabe por quê, irmãos? Nós, por natureza, eu, Edson Reis, o ancião, você Belo, você Roberto, você pastor Anderson, qualquer um de nós aqui, nós somos egoístas por natureza. Se a gente puder fazer do nosso jeito, a gente vai fazer. A minha dor de barriga, ela é mais interessante do que a morte das crianças na África, para mim. Sim ou não? Porque acabou de morrer uma criança na África de fome. Mas eu também estou com uma dor de barriga. O ser humano é desse jeito. E é o que o Ageu está falando aqui. Olha, vocês, tá bom, você troca o carro, você veste as melhores roupas, você pintou a sua casa, você faz tudo. Mas quando se trata de contribuir para a obra de Deus, aí você fala, mas Jeová também está vendo, né? Jeová está vendo como eu estou apertado, né? Como está difícil a minha situação. Não é assim o crente faz, irmão? Sim ou não? Sim. O crente é desse jeito. E eu, se não me policiar, também sou desse jeito, porque eu sou crente. E também sou homem, não é? Puxa, pastor, bem que o senhor falou que a palavra do Ageu não era palatável. Não é, irmãos, porque é uma verdade que todos nós precisamos nos deparar. Quando se trata de obra de Deus, a gente tem que ser um pouco menos egoísta. Pensa junto comigo, queridos irmãos, eu não sei se vocês já se deram conta dos tempos em que nós estamos vivendo, como são tempos estranhos. Cada pessoa só cuida de si próprio. A internet é uma bênção. Para mim a internet é uma maravilha. Só que tem uma coisa, irmãos, a internet faz eu ficar cada vez mais introspectivo. Eu passo a reagir com uma tela de computador o tempo inteiro. Eu passo a reagir com uma tela de celular o tempo inteiro. E os seres humanos, a gente vai largando de lado, vai largando. A obra de Deus a gente vai largando. Hoje tem crente que ele fica em casa dizendo assim, eu vou assistir o culto de domingo pela internet, né? Tem crente que é assim hoje. Quer dizer, ele não entendeu nada de que a obra de Deus não é só ele se tornar uma ovelha gordona de conhecimento. A obra de Deus é ele poder estar do lado do outro, é ele poder dar um abraço no outro, é ele poder sentir a dor do outro, é ele poder sentir a fome do outro, é ele poder olhar o ser humano, que é isso que nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo o tete a tete com o ser humano. E o ser humano é a obra de Deus, e nós hoje somos o templo do Espírito Santo como igreja. E tem cristão que relega o templo do Espírito Santo, do mesmo jeito que alguns lá judeus relegavam o templo de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então ele fala assim, não é tempo para isso agora. Não é tempo, vocês têm que aprender, olhar um pouquinho mais para minha casa. Para minha casa. Naquele tempo, a casa eram as 4 paredes. Hoje, a casa é a igreja do Senhor Jesus. Então nós temos que olhar um pouco mais, irmãos, para a igreja, claro que sem desprezar o nosso local de adoração que glorifica a Deus. E ele continua dizendo assim, 5. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde seus caminhos o levaram. Aqui, irmãos, Deus convida Israel para fazer uma espécie de reflexão consigo. Vejam, de novo ele fala, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a autoridade absoluta, inquestionável, soberano,
Vejam onde os seus caminhos os levaram. Quem é que levou eles? Foi Deus? Não foi. Os próprios caminhos deles o levaram. Então veja para onde os seus caminhos o levaram. Porque aqui a fala de Deus com eles, irmãos, é bem essa. A fala de Deus com eles é a seguinte: vamos dar uma olhada aí se o jeito de vocês ficou bom. Porque Deus, ele faz assim. Você não quer fazer do jeito de Deus, irmão? Fica tranquilo. Eu ensino aqui o jeito de Deus, sim ou não? Eu ensino. O irmão quer fazer? Ótimo. O irmão não quer fazer também? Fica tranquilo. Só que os seus caminhos vão te levar para algum lugar. Todas as águas correm para o mar. Todos os nossos caminhos, todos os nossos trajetos, eles vão nos levar em algum lugar. E o problema de Deus com os judeus era exatamente os judeus estarem colocando a obra de Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto plano na vida. Esse era o problema deles. Então eu falo assim, tipo assim, Deus falando, né? Eu penso que o jeito que eu ensinei vocês, através do profeta Moisés, através de todos os outros profetas, até vocês entrarem no cativeiro, eu penso que é o jeito certo. Mas aí, dá uma olhada agora, vocês não quiseram do meu jeito, então vê agora como é que vai ser o jeito de vocês. Vê onde os caminhos de vocês levaram vocês. Esse é o convite de Deus. Tipo, não me culpe. Não me culpe. E Deus é tão bom, irmãos, que Deus chega lá em Jeremias 29:11, eles estão lá no cativeiro, e o profeta Jeremias manda uma carta para eles. O profeta Jeremias fala assim, construam casas, aí no cativeiro, plantem, montem empresas, façam tudo, porque vocês vão ficar aí 70 anos. Só que os meus planos para com vocês são planos de paz. Veja, esse é o plano de Deus para eles. Eu quero tirar vocês daqui e quero colocar vocês em paz. Mas Israel não reconhece isso. Israel não olha por esse ângulo. Então o que vai acontecer? Ele fala, dá uma olhadinha nos seus caminhos. Vamos ver onde os caminhos deles os haviam levado. 6. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam onde seus caminhos os levaram. Irmãos, olha só que coisa interessante. Aqui no 5 ele pede para eles reconsiderarem o caminho deles. E aí ele fala, o caminho de vocês foi o seguinte: vocês trabalham muito e recolhem pouco. Primeiro ponto. Trabalha muito e recolhe pouco. Será que eu estou falando com alguém aqui que está nessa situação? Pastor, me mato de trabalhar. Só que o salário, que nem dizia o professor Raimundo, o salário, não dá, pastor, de jeito nenhum. Trabalha muito e recolhe pouco. Então eu peço para você pensar um pouquinho no seu caminho também. Quanto financeiramente você investe na obra de Deus? E olha, irmãos, que se tem uma pessoa que pode falar em obra de Deus e dinheiro, esse alguém se chama eu. Eu posso falar sem o menor problema desse assunto. E essa é uma das melhores coisas que eu falo, e quando falo bem. Sabe por quê? Porque eu não tenho rabo preso com igreja. Eu não ganho salário de igreja. Já teve um que falou aí na internet um dia que meu salário aqui na Elinha era 5 mil reais. Falei, varão, se eu ganhasse 5 mil reais, eu levava minha cama aqui para dentro da igreja e ficava aqui escrevendo o dia inteiro. Você entendeu? Mas aí, irmãos, olha só que coisa interessante. Vocês trabalham muito e colhem pouco.
Quanto você investe na obra de Deus, irmãos? Porque nós estamos falando aqui de um período onde o dízimo era obrigatório. Estamos falando de um período que o dízimo era obrigatório. E hoje, pastor, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Não é obrigatório. Quem já me viu ensinando dízimo aqui? Não, ensinando para dar dízimo. Não. Você não me vem ensinando aqui para pedir dízimo. O dízimo não é obrigatório. Mas tem uma coisa que eu aprendi com o pastor César. Ele disse assim, olha, Jesus falou assim: se a sua justiça não exceder ou não superar a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma vocês vão poder ver o reino dos céus. A justiça dos escribas e fariseus era baseada no dízimo, irmãos. É só você pegar o texto e ler. Já expliquei inclusive sobre esse assunto. Os fariseus, eles gostavam de dar o dízimo do endro, do cominho, do hortelã, que eram aquelas chamadas ofertas de cheiro. Então o fariseu passava com aquele maço de coentro nas costas, e o coentro é gostoso, cheira bem, né? Hortelã também. Aí o fariseu passava assim, ó. Aí alguém falava, ó, tá indo dizimar, hein? Aí o fariseu ficava todo cheio, né? Mas quando se tratava de dar um trocado lá no templo, o fariseu dizia que era dedicado a Deus o dinheiro dele, que não podia ajudar o pai, não podia fazer nada. Entendeu? Então, o que ele está mostrando? Que nós devemos pensar que nós temos um compromisso com a obra de Deus, sim ou não? Sim. Temos um compromisso. Irmão, é uma vergonha. Eu vou dizer para vocês, é uma vergonha. Sabe, quando a gente não entende isso, porque é uma vergonha e é um prejuízo. Antes de falar na vergonha, eu vou falar no prejuízo, quer ver? Vocês plantam muito e recolhem pouco, ok? Isso está na mão de quem? Do homem, sim ou não? Ah, eu faço 12 horas de trabalho por dia, mas não ganho o suficiente. Está na mão do homem. Mas olha só uma coisa que Deus faz. Agora aqui é Deus. Vocês comem, mas não se fartam. Faltava comida para eles? Faltava? Não, tinha comida. Tinha comida. Só que eles não tinham prazer na comida. Sabe aquele prazer daquela comida gostosa que você tem? Quando você pega, você está com a consciência limpa em relação à obra de Deus. Você está lá na churrascaria, você vai gastar 200 pau. Só que você fala assim, estou aqui, estou gastando, só que tem uma coisa, minha parte com a obra de Deus eu fiz. Você come mais gostoso ou não come? Agora imagina você estar lá, churrascaria, vê um garçom com aquela picanha, deu até água na boca agora, varão. Rapaz, pensa num cara que gosta de carne, Deus que me livre, tomara que carne não dê doença nenhuma, porque se der eu estou lascado. Deu até água na boca aqui, tive que beber uma água. Irmão, é duas coisas que eu gosto, carne e café. Aí, irmão, olha só que coisa. Você está lá no restaurante e tal, você gastou 200 pau com você. Beleza. É justo você gastar? Sim ou não? Claro que é justo. Mas aí, quando você chegou aqui no ofertório, você deu 10. Pode ficar tranquilo, irmão. Vocês vão comer, mas não vão se fartar. Não vai se fartar. Você não vai ter alegria. Porque a sua consciência vai mostrar para você que você não valoriza as coisas de Deus. Você não valoriza. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Faltava bebida? Não. Mas nem bêbado os caras conseguiam ficar. Por quê? Porque eles não tinham prazer. O prazer de investir na obra de Deus.
Ou seja, Deus, pega essa palavra para você, Deus retira o prazer de quem é avarento na obra dele. Deus retira o prazer. Ah, pastor, nada mais tem graça na minha vida. Será que Deus não está tirando o prazer da sua vida pela maneira que você trata a obra dele? E ele continua assim: vocês vestem-se, mas não se aquece. Faltava vestimenta? Não. Mas não dava prazer, meu, sabe? Eu estou aqui bonito, vestido, meu, que maior prazer de estar assim. Agora você imagina, eu estou aqui bem vestido, tal, mas o que eu fiz pela obra de Deus? Sabe? O que eu estou fazendo pela obra de Deus em relação a mim? Então veja, o prejuízo é esse, irmão. O prejuízo é esse. A pessoa está lá, trabalha na empresa, é assalariado, ele ganha lá seus 3 mil reais, numa comparação. Aí ele diz assim, ó, primeira coisa, o pastor ensinou que eu não preciso dar o dízimo. Ô glória! Né? Primeira coisa, ô glória, o pastor ensinou que eu não preciso dar o dízimo. Ensinei ou não ensinei? Ensinei ou não? Ensinei. Beleza. Ah, então é o seguinte, ó, mas eu também preciso dar uma forcinha lá para pagar o aluguel. Ah, manda esses 30 conto aqui. Ó, pois esses 30 conto lá tá bom pra caramba já, né? Afinal de contas, a gente não é dizimista mesmo. Quem entendeu o que eu estou falando? Amém. O ser humano é desse jeito, irmão. Ele começa a achar desculpa dentro da iniquidade dele, para não contribuir com a obra. Entendeu? Irmãos, Jesus disse: se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, você não vai ver o reino dos céus. Escriba e fariseu dava no mínimo dízimo. No mínimo ele dava o dízimo. Eu não ensino que você tem que dar o dízimo, mas você tem que ter responsabilidade com que você contribui para a obra de Deus. Tem que ter responsabilidade. Porque, por exemplo, isso estou tratando aqui entre nós, né? E a torcida do Corinthians, porque está indo pela internet. Né? Mas aí o que acontece? Irmãos, pensa junto comigo. Pensa junto comigo. Que é o que Deus está falando com eles aqui. Nós temos gastos significativos para manter um prédio como esse. Sim ou não? Quem tem essa consciência, levanta a mão. Quem tem essa consciência? Nós temos um gasto significativo. Amém. Aí eu pergunto para ti: você colabora, você contribui para esses gastos com consciência, com pensamento? Não, eu vou contribuir porque realmente, né, é a obra de Deus. Você faz isso? Ou você simplesmente fala: tem que dar uma oferta lá, porque senão fica até chato, né? Os irmãos lá vão ver que eu não levanto, não é? E não sei mais o que. Irmãos, Deus quer tratar diferente com você. Deus quer tratar diferente. Deus quer mostrar para você que a sua intenção é melhor ou pior do que a sua ação. Sua intenção. Porque pensa junto comigo, irmãos. E nisto é que nós devemos parar e pensar. Se o irmão Roberto ficar esperando, pastor Roberto, ficar esperando pela contribuição do pastor Anderson, o pastor Anderson espera pela contribuição do diácono Dian. Diácono Dian está esperando pela contribuição do irmão Elias. O irmão Elias esperando pela contribuição do nosso irmão João. O nosso irmão João falando: o irmão Carlinhos está numa situação melhor. Como é que fica no final do mês essa conta, irmãos? Quem entendeu o que eu estou falando? Queridos, então ninguém tem que esperar por ninguém. Reveja os seus caminhos. Está difícil? Pô, pastor, estou trabalhando muito e não está dando nada. Vê como é que está a sua vida com Deus em matéria de contribuição. Ah, estou comendo, mas também não tem nem mais gosto pela vida. Vê como é que está a sua vida com Deus nesse aspecto. Quanto você valoriza a obra dele? Esse é o grande problema, irmãos. É pensar naquilo que Deus está mostrando para nós. Reveja os seus caminhos. Às vezes eu fico analisando
Tem irmãos que dizem assim: não, pastor, mas puxa vida, eu faço tanto, eu gosto da obra de Deus, tal. Irmão, só que é o seguinte: quando o irmão vai pôr a mão no bolso para dar uma contribuída, parece ter um escorpião no bolso, né? Como é que o sim ou não fala, Elias? Como é que você estava falando para mim essa semana? Eu dei tanta risada com o Elias essa semana que a gente trabalhando. Aqui a gente ganha pouco, irmão, nessa obra, mas a gente se diverte. Como é que o homem fala, Elias? O Espírito Santo não quer que você bata palma. É para você pôr a mão no bolso, sim ou não? Né? Porque o crente gosta de bater palma, bicho. Aí, irmãos, a gente tem que aprender a nivelar esse negócio, né? Tem que aprender a nivelar isso aí, porque senão fica difícil. Um contribui, o outro finge que contribui. É igual quando nós trabalhávamos, Varão. Lá na firma de vocês deve ser assim também. Eu já trabalhei em umas empresas. Você sabe que metalúrgica é uma classe legal, né, Varão? Você sabe disso aí, né? Aí o que acontecia? As empresas da região, todas elas davam um pouquinho mais do que o aumento do dissídio. Hoje nem o dissídio os caras querem dar mais. Existe dissídio ainda? Ainda tem dissídio? Não. Mas é pouquinho, né? A inflação. Então era assim, as empresas da região, elas davam o dissídio mais 3%, vai. Porque tinha muito emprego naquela época, então as empresas queriam agradar o funcionário. Aí a nossa dava o dissídio male. Aí nós falávamos assim: eles fazem de conta que deram o aumento e a gente faz de conta que trabalha. É simples assim. Era desse jeito que o peão pensava. Ele faz de conta que deu, a gente faz de conta que está trabalhando. O crente é a mesma coisa, irmão. Crente faz igualzinho nós fazíamos na época do dissídio. Aí fala assim: o pastor fala que Deus vai me abençoar, e eu faço de conta que abençoo. Não, irmão, não dá, porque aí você não está tratando com o pastor, você está tratando com a obra de Deus. Essa que é a diferença, sabe? Que enquanto você não entender isso aí, irmão, essa relação dinheiro e reino, pode esquecer. Jesus foi uma das pessoas que mais falou de dinheiro na Bíblia. Quem sabia disso? Jesus é um dos que mais falou de dinheiro na Bíblia. Só que você não via Jesus andando de Rolls Royce, você não via Jesus tão chique, mas ele era uma pessoa que ensinava a questão dinheiro versus reino. Enquanto nós não entendermos isso, irmãos, a nossa igreja não vai progredir. Quem entendeu o que eu estou falando? O pastor Anderson falou assim: ô varão, ficaria muito legal se a próxima reforma nossa, nós baixássemos o teto, né? E jogássemos forro de PVC. Falei: verdade, é algo a se pensar. Com as luminárias legais, ficaria muito mais claro, muito mais bonito. Falei: verdade, é um projeto para 2 anos, né? Projeto para 2 anos, que é quando vai durar essa reforma aqui. Mas aí, irmãos, vê só, eu estou falando disso hoje. Se trata de casa de Deus, projeto para 2 anos. Mas é possível que eu chegue daqui a 2 anos, não tem esse dinheiro. Sabe por quê? Porque não houve valorização para com a obra de Deus. Mas é possível que daqui a 2 anos você trocou seu carro de novo. É possível que daqui a 2 anos você pintou sua casa de novo. É possível que daqui a 2 anos você já trocou o pneu do seu carro 3 vezes, já colocou aquele bonitão. É possível que daqui a 2 anos você já teve várias consecuções para você e para a obra de Deus. O que aconteceu na sua vida? Entendeu? Então, queridos irmãos, é muito importante a gente raciocinar, considerar os nossos caminhos, sabe? Pensar. Eu gosto muito de falar esse assunto, porque graças a Deus nós não temos a visão financeira que algumas igrejas têm. Nós não temos. E até por isso que o Ministério Elim é um ministério pobre no Brasil.
Porque o nosso pastor presidente também não liga muito para esse negócio de dinheiro. Então o que acontece? Nós não somos uma igreja da prosperidade. Nós não oferecemos para você riqueza, porque a sua riqueza está no céu, é onde nós devemos ajuntar o tesouro. Mas irmão, precisa tirar o escorpião do bolso. Sim ou não? Né? Precisa, irmão. Presta atenção, nossa igreja não é uma igreja grande, é uma igreja pequena. Você já pensou que legal você chegar aqui num domingo, aí a gente faz a reunião cristã, a gente tem a churrasqueira ali, depois a gente vai lá, compra carne, faz um churrasco, não é legal? Sim ou não? Sim. Então, irmão, mas isso aí tem que acontecer se você tiver consciência. Se você tiver consciência disso. Senão a gente vai ficar sempre patinando nesse negócio. Eu faço de conta que prego e você faz de conta que entendeu. Aí, eu conversei muito com Elias essa semana, né? Sobre isso. E orei para pregar esse assunto aqui para vocês. E, irmão, eu fico analisando, né? Tem igrejas aí que não são tão da prosperidade. Não são tão da prosperidade. Mas você vai lá, a igreja dos camaradas é uma igreja bonita, é uma igreja onde as pessoas têm várias atividades. Aí você fala, ô pastor, porque o pastor ensinou isso? Eu digo não. Sabe por quê? Porque chega lá, quando o cara é admitido na igreja, ele entra para uma lista de dizimista. Então é o seguinte, gostando ou não, você quer ficar aqui, você tem que ser dizimista. Aí sabe o que acontece? O cabresto faz o crente contribuir, e aí o pastor tem dinheiro para fazer, para acontecer. E com uma diferença nossa, hein, irmãos? Aqui todo centavo investido retorna para a comunidade. Sim ou não? Sim. Retorna em matéria de ajuda, retorna em matéria de almoço, qualquer coisa que a gente tiver que fazer aí. Agora, irmãos, você vê, essas igrejas eu não estou criticando. Até para trocar um ventilador, eles têm que mandar o dinheiro todinho lá para a sede e depois falar assim para a sede, escuta, a gente precisa de dinheiro para trocar um ventilador. É desse jeito. Nós não trabalhamos desse jeito. Nosso compromisso com o Ministério Elim é enviar um dinheiro para missões, que nós temos missionários no mundo inteiro. Não é à toa que o Ministério Elim tem 318 milhões de membros no mundo. Não é pouca gente, 318 milhões de membros. Entendeu? Então, irmãos, nós temos que aprender, pensar nessa relação dinheiro-reino. Dinheiro, reino. Porque senão fica pesando para um e para o outro não pesa. Um dia eu estava ouvindo um vídeo, eu acho que você viu comigo esse vídeo, né, varão? Aquele pastor que estava falando sobre dízimos e ofertas, né? O pastor, na hora do ofertório, ele falou assim, tem irmão aqui que não devia nem usar o banheiro. Você lembra desse vídeo? Não devia nem usar o banheiro. Se eu não me engano foi na Ibabe. Não devia nem usar o banheiro, porque o irmão não contribui nem para o papel higiênico que tem dentro do banheiro. Irmãos, eu achei um absurdo tudo que ele falou. Achei um absurdo. Sinceramente, eu achei que pegou pesado. Pegou pesado mesmo. Mas depois, irmão, se você parar para analisar, o camarada, ele tem a razão dele. Ele estava falando para a igreja dele, e gravaram, claro, como o nosso também está sendo gravado. Mas pensa junto comigo, se o irmão não reconhece, a água é comprada, materiais de limpeza são comprados, nós temos o aluguel que é pago regularmente, graças a Deus, né? E aí, irmãos, nós temos ajuda a irmãos que precisam. Se o irmão não entende isso, irmão, é difícil. Mas aí sabe o que ocorre? Quando ele ficar desempregado, porque o texto é claro aqui, planta muito, colhe pouco.
Quando ele ficar desempregado, porque ele vai ficar. Ô pastor, é sério? Vai. Fica tranquilo, vai ficar. Primeira coisa que ele vai fazer é vir aqui e falar assim: pastor, ora para Deus abrir uma porta de emprego para mim. Sim ou não? É desse jeito. Primeira coisa que... Isso aí eu estou mais careca, eu não estou ainda, graças a Deus. Mas isso aí o pastor Anderson já está careca de saber, né? O pastor Roberto também, né? Isso aí... O pastor Felipe também está que nem eu, bonitão, cabelo tudo em dia, né? É, varão, vai pensando que é moleza. Então, irmãos, o pastor já está careca de saber disso aí. Sabe por quê? Porque não valoriza a obra de Deus. Não valoriza a obra de Deus. Irmãos, e uma coisa que eu sempre ensino para vocês: eu já pedi para alguém tirar do orçamento pessoal para contribuir aqui na igreja? Eu já pedi para fazer isso? Já pedi? Não. O que eu ensino você é o seguinte: você recebeu 5.000, você recebeu 3.000, pare e pensa um pouquinho o que você vai fazer com a obra de Deus se você não passar vergonha com Deus, não é comigo. Você entendeu? Porque senão, irmão, é difícil. Se o cara que recebe 3.000, ele dá R$30, o que recebe 1.500 vai dar quanto? 15. O que eu vou fazer com isso aí para pagar aluguel? O homem aqui mandou oferecer o salão para nós aqui do lado. Sabia disso? Sabe por que ele mandou oferecer? Porque nessa crise ninguém aluga nada para ninguém. E graças a Deus e a vocês, nós pagamos regularmente nosso aluguel. Então falou: os caras são bons, é igreja, não é? Então vamos, falou: pode quebrar a parede, pode fazer um salão só, faz o que vocês quiserem. Não foi, Johnny? Por quê? Porque ele sabe que a gente paga regularmente. Mas por que a gente paga regularmente? A gente paga regularmente, irmãos, porque tem aí uma meia dúzia que carrega o piano. Fui muito rude nessa fala, não? Sim ou não? Então a meia dúzia que carrega o piano, que entendeu que é obra de Deus. Se essa meia dúzia entendeu, por que o resto do povo não entende? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, a gente tem que começar a dar uma analisada nisso aí. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você: Deus não te deixa passar necessidade se você entender a obra dele. Eu vou contar uma experiência rápida. Uma vez, teve um cidadão aqui na igreja, e ele nos deu um tombo. Mas antes dele nos dar o tombo, eu com essa minha mania, que nem diz minha mãe, com cara de João Besta. Minha mãe fala isso aí pra mim: eu tenho cara de João Besta, que eu quero ajudar todo mundo. Eu peguei e trouxe o cidadão pra cá, e ele ficou com a gente há uns tempos. E aí, irmão, ele estava numa situação difícil e tal. Eu fui lá, irmãos, eu tinha na época, acho que R$700. Que eu fazendo programa de rádio, tal, vendendo, tal, então eu guardava o dinheiro em casa. Eu tinha R$700 em casa. E ele chegou lá chorando, tal, não sei o que, chorando, porque tá ruim a situação, pastor, e não sei o que. O cara, ele não contribui nada para a obra de Deus, mas a situação fica ruim, ele chora. Aí, irmão, sabe o que eu fiz? Eu peguei os R$700 e dei para ele. O que eu tinha de dinheiro, eu dei para ele. Sabe por quê? Porque eu confiava que Deus ia me devolver aquilo ali. Eu confiava. É o que eu digo, é relacionamento com Deus e você confiar. Entreguei para ele. No dia seguinte, eu recebi um telefonema do Dian. Você lembra, varão? Eu acho que ele tinha mudado de emprego, foi a Gabriela, não sei. Agora já passou muito tempo, a gente pode contar. Irmão, ele chegou lá em casa e falou assim: varão, tem um negócio aqui, que eu e a Gabriela mandamos aí para você. Acho que foi mais ou menos R$800, né, varão? Naquela época lá. No dia seguinte, irmãos, eu dei 700 pro cara, Deus me devolveu 800. Quem entendeu o que eu estou falando?
Mas você sabe que nada disso poderia ter acontecido se eu tivesse travado a minha mão e tivesse deixado o irmão passar necessidade. Tudo bem que o irmão era sem vergonha. Não era, mas eu vou fazer o quê? Porque o cara é sem vergonha, vai morrer de fome? Depois nós viemos descobrir que ele era sem vergonha mais tarde, né, varão? Aí, o que aconteceu? O que eu estou mostrando para você, irmão? Você investe, você trabalha muito, mas recolhe pouco, porque você não tem visão de obra, você não tem visão de reino. Aí você vai recolher pouco mesmo. Quando você investe de acordo com a obra de Deus, Deus devolve para você. E não foi só uma vez não, irmão. Esse caso aqui do Dian é um. Várias outras ocasiões, você entendeu? Ai, pastor, tô assim, tal. Tá aqui, irmão. Problema nenhum. Deus me devolve. Eu posso contar os dias. Deus me devolve. É assim, fantástico isso. Então eu digo para você também se soltar, irmão, na obra de Deus. Não fica com essa mesquinharia que você não vai levar nada para o túmulo. Considera os seus caminhos. Sabe? Eu mês passado, só para os irmãos entenderem como é que são as coisas. Mês passado eu estava meio preocupado. Porque ia vencer uma duplicata da revista Defesa Cristã, né? E como o pastor Paulo não está mais trabalhando comigo nessa questão, ele não está mais vendendo, eu estava um pouco preocupado. Irmãos, e sabe que eu considerei isso com Deus, que eu estava preocupado. Irmão, teve um irmão que me ligou do Nordeste. Não sei como é que Deus trabalha. Falou assim: pastor, quero fazer uma oferta para a sua obra. Eu falei: tá bom, me dá o número da conta. Duplicata custava 1.000. Faltava uma semana para pagar. Adivinha quanto que o irmão depositou? 1.000. É simples assim, irmão. Você entendeu? Quando você põe a obra de Deus, quando você põe coração, quando você põe intenção na obra, Deus, Ele faz o resto. É buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O resto, irmão, Deus acrescenta. Sabe? Nós temos que nos preparar, irmãos, para receber pessoas que virão com dificuldades. Nós temos que nos preparar para abençoar a vida dessas pessoas, que dinheiro na igreja serve para isso. Considere os seus caminhos, veja onde os seus caminhos te levaram. Aí depois, agora no versículo 7 e 8, assim diz o Senhor: vejam os seus caminhos, onde eles os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam um templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Irmãos, mãos à obra. Sobe o morro, sai da sua cadeira, sobe o morro, vai buscar madeira, vai fazer alguma coisa pela obra de Deus. Para de comodismo, para de ficar escorado esperando pelo seu irmão. Levanta. Eu quero ser glorificado na minha casa, diz o Senhor. E é assim, queridos, quando nós deixamos de fazer, nós estamos impedindo que a glória de Deus se espalhe para aqueles que estão em nosso derredor. E ele continua dizendo assim, 9: vocês esperavam muito, mas para a surpresa de vocês, acabou sendo pouco. O que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Irmãos, aqui tem uma fala também importantíssima. Deus, Ele não quer resto. Deus não quer resto. Deus quer as primícias. Deus quer o que é de melhor de você. Deus quer a sua vida em primeiro lugar. Deus quer o seu coração. Ai, pastor, trabalhei tanto que não aguentei nem levantar para ir na igreja.
resto para Deus ainda não deu. Deus quer a sua vida, Deus quer as suas primícias. E quando se trata de assuntos financeiros, é exatamente assim que Deus pensa também. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês veio pouco. E o que vocês trouxeram para minha casa eu dissipei com um sopro. Irmão, sabe o que Deus está mostrando aqui? Deus está mostrando o seguinte: se nós não entendermos a obra dele, até o pouco que você contribui, a Natália não vai conseguir fazer nada com ele. É simples assim a história. O pouco que você contribuir vai ser difícil. Ô irmãos, precisamos ajudar o irmão, mas não tem dinheiro. Ô irmãos, precisamos fazer isso, mas não tem dinheiro. Você entende, irmão? Deus, Ele quer o melhor. Eu tenho ensinado para vocês esse assunto. E a nossa igreja, ela pode trabalhar com essa questão financeira de modo muito tranquilo, porque as nossas contas são abertas o tempo inteiro para quem quiser ver nossas contas. Todos os irmãos têm liberdade de falar assim: Natália, deixa eu dar uma olhada nas contas da igreja. Vai lá, ela vai te apresentar tudo, não precisa nem pedir ordem para mim. E nem eu sei quanto tem conta de igreja. Fazer igual o homem lá, varão, assim ó. Não sei. Sabe, irmãos? Então, é uma questão da gente aprender a confiar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aprender a confiar, não é confiar em mim. Em mim vocês têm que confiar sim, como vosso pastor, como um dos. Mas vocês têm que aprender a confiar em Deus, na providência de Deus. Eu estou fazendo, mas Deus, eu tenho certeza que Deus faz também. Meu pai me ensinou um ditado desde pequenininho. Falava que estava na Bíblia, mas isso aí não está na Bíblia não. É um ditado do meu pai. Faz que eu te ajudarei. Quem já viu esse ditado aí? Ó, meu filho, está na Bíblia. Faz que eu te ajudarei. Não tá, eu nunca li essa parte aí na Bíblia. Mas é assim. Você entendeu? Vocês esperavam muito, mas para sua surpresa acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram, eu dissipei. O próprio Deus se encarrega em acabar com os recursos. Não sobra. Se você fazer com o resto, não sobra. Não tem como. E ele continua: e por que eu fiz isso? Porque a minha casa ainda está destruída. Casa de Deus hoje, igreja do Senhor Jesus. Enquanto nós não entendermos que a igreja do Senhor Jesus é a casa dele e que pessoas precisam se juntar a nós e que pessoas precisam ser tratadas por nós, nós estamos deixando a casa de Deus destruída. Quem entendeu o que eu falei? Então nós temos que entender, é o que eu sempre prego: a obra de Deus são pessoas. São pessoas, irmãos. Nós precisamos caminhar. Estava conversando com o pastor Silvio há pouco tempo atrás. A Igreja Elim, ela tem uma ONG. Quantos irmãos sabem disso daí? Levanta a mão. Poucos. Então deixa eu falar para vocês. A Igreja Elim tem uma ONG que se chama Casa do Pai. Essa ONG, ela já está indo para 3 anos. Eu acompanho um pouco de longe o trabalho deles, mas é um trabalho árduo, sabe? Eles cuidam de crianças, dão curso lá em São Paulo, faz um monte de coisa. E graças a Deus eu tenho um relacionamento muito bom com o pastor Silvio. E nós estivemos conversando na última convenção. Ele falou: pastor, se o senhor quiser levar uma filial da ONG para a Igreja Elim em Hortolândia, para nós vai ser uma bênção. Porque agora a ONG já está indo para 3 anos. Daqui a pouco ela começa a receber recursos do governo. Você já pensou que legal, irmãos? Nós podemos trabalhar com crianças carentes aqui da região, né? Podemos ajudar, dar curso profissionalizante para pessoas que precisam se recolocar no mercado de trabalho. Isso é função social da igreja. Isso é função social. A nossa igreja, ela fica fechada a semana inteira. Você imagine se na semana a gente consegue dar um acompanhamento aqui, né, psicológico, dentário, médico, para pessoas da região. Não seria uma bênção? A igreja não seria muito mais bênção na vida das pessoas que ela precisa ser? Só que para isso, irmãos, nós precisamos entender que nossos recursos é que vão fazer isso. Senão a gente fica patinando e Deus só espalhando. Você faz de conta que contribui, Deus faz de conta que aceita. E Ele espalha.
Aí ele continua agora no 10. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei a seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado, o trabalho das prejudicado. Perceba, irmãos, então, que Deus, Ele realmente mostra que por causa de nós, não é por causa dele, é por causa de nós, nosso trabalho fica prejudicado. Se a gente não entender que a obra é dele e que a obra precisa de recursos humanos, falei bem essa frase, né, Rosânia? Recursos humanos. E que a obra precisa de recursos humanos, nosso trabalho será prejudicado, irmãos. Nossa vida pessoal, física, financeira. Agora eu pergunto para você, pensa junto comigo, Deus precisa de dinheiro? Não, Deus não precisa. No capítulo 2, que eu quero considerar numa outra pregação, ele fala assim: minha é a prata e meu é o ouro, tudo é dele. Você crê que pode aparecer na minha conta bancária amanhã R$1 milhão? Você crê? Você crê? Pode, mas sabe por que não vai aparecer? Porque Deus deu esse privilégio para vocês contribuírem. Não é eu. A prata e o ouro é dele. Deus pode fazer. Tá aí, ancião, ó, R$1 milhão aí para você usar lá, tal, faz tudo que você está querendo. Mas Deus não vai fazer isso. Porque Ele deu para você o privilégio de contribuir com a obra dele. Minha prata, meu é o ouro. Mas quanto você consegue adorar a Deus com os seus recursos? Porque quando você fala em adorar a Deus cantando, o irmão dá um glória a Deus, um aleluia. Quando você fala em adorar a Deus fazendo alguma atividade física, o irmão dá um glória a Deus e aleluia. Mas quando você fala em adorar a Deus com dinheiro, o irmão reverte o glória a Deus e aleluia, ele não fala nada. Por quê? Porque Jesus Cristo disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, ou você vai amar a um e odiar o outro, ou você vai odiar a um e amar o outro. Não podeis amar a Deus e a Mamon. Então, irmãos, isso daí é um negócio que precisa ser trabalhado dentro do nosso coração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. É um negócio que tem que ser trabalhado dentro do nosso coração. Porque senão você vai cada vez mais valorizando só o que é material. Irmão, eu vou dizer para você, ó, a coisa melhor do mundo que tem é você reconhecer que Deus te deu e que você pode ajudar alguém. É uma satisfação que algumas pessoas nunca vão ter na vida. Fale assim para mim: por que, ancião? Porque eles são avarentos. Sabia? São avarentos. Então eles nunca vão poder fazer isso. Sabe? Eu vou comprar uma picanha argentina para mim. Mas o Belo gosta, vou comprar uma para ele também. Belo, eu trouxe uma picanha argentina para você fazer um churrasco. Nosso Senhor Jesus Cristo disse assim: há mais felicidade em dar do que há em receber. Irmão, eu gosto de ganhar presente, mas eu vou dizer uma coisa para você: quando eu posso fazer, eu faço com gosto. Quando eu não posso, eu não faço. Mas quando eu posso, irmão, para mim é uma satisfação que não tem tamanho. Não é porque a outra pessoa precisa, é satisfação, é generosidade, é gratidão por aquilo que Deus fez na minha vida. Quem está entendendo essa palavra? Amém. Da mesma maneira, queridos irmãos, é assim, sabe? Não deixa a obra das tuas mãos ser prejudicada. 12. Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, por causa das palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus enviara, e o povo temeu ao Senhor. O povo
obedeceu. O povo entendeu. Então, irmão, tenta fazer da sua vida financeira, algo com Deus também. Alguns irmãos acham que Deus está fora da nossa vida financeira por conta das pregações de prosperidade. Não, Deus não está. É mais uma faceta da sua vida. E tem uma coisa, irmão, vou falar para você. Quanto mais você ajuda, mais Deus te dá. Quem sabia disso aí, levanta a mão. Quanto mais você ajuda, irmão, mais Deus te dá. Já preguei sobre o coiso de óleo da viúva lá. Lembra? A viúva, só despejando óleo. Porque ela serviu o profeta. Ela serviu o profeta de Deus. Quanto mais você faz, irmão, quanto mais você doa, mais seu guarda-roupa enche. Quanto mais você ajuda, mais o seu carro fica bom para você ajudar mais. Quanto mais você contribui financeiramente, mais Deus faz aparecer para você. Pastor, porque eu não tenho. Ele diz assim: façam prova comigo e vocês verão se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar uma bênção para vocês até que não haja mais necessidade. Irmão, Deus abre, fique em paz. Nosso grande problema é a falta de fé. É por isso que eu estou pregando sobre este assunto hoje. Porque falar de dinheiro na igreja, ou é no cabresto, na obrigação, né? Mas nunca com uma pregação como essa que eu estou fazendo, para você agir dentro da sua agência humana, com liberdade, mas com responsabilidade. Normalmente não é assim. Então, quando eu estou te ensinando a fazer da sua vida financeira, faz Deus participar nela. Faz Deus participar nela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Faz Deus participar da sua vida financeira. Você vai ver como ela vai melhorar. Aí, uma vez eu fui ajudar um casal. O pastor André estava junto comigo. Fui ajudar um casal. Estava dando uns rolos, né? E esse casal não é da igreja. Fui ajudar um casal, tal. Falei pro pastor, levei ele para treinar o pastorado na época. Chegou lá, o problema deles era dinheiro. Aí a mulher falou assim: pastor, eu não sei nem quanto meu marido ganha. Aí eu olhei e falei: e aí, varão? Eu não falo mesmo não. Eu falei: como assim? Não sei nem quanto meu marido ganha, porque ele não fala nada. Eu às vezes preciso de algum dinheiro, eu não tenho. E aí meus filhos, de vez em quando eu tenho dificuldade, tenho que comprar fiado na venda. Mas quanto que o irmão ganha? Pastor, deixa isso aí para lá. Faz conversa. Sabe o que é isso, irmão? O cara não tem coragem de dividir com a mulher dele o que ele ganha. Você acha que ele quer colocar para Deus o que ele ganha? Porque pensa bem, o Malaquias fala isso, né? Malaquias 1. O Malaquias fala assim: pega isso aí que você está ofertando para mim e vai lá no seu governador. Fala para ele que você trouxe isso aí para ele, para ver se ele vai gostar. Então tem irmão que não consegue dividir com Deus o que ele ganha. Ele não consegue dividir. Sabe por quê? Porque ele tem medo de vir a consciência religiosa do dízimo na cabeça dele. Ele tem medo de vir a consciência religiosa e ele falar: eu vou precisar dar um pouquinho mais. Põe Deus para participar nas suas finanças, irmão. Você vai ver que diferença vai ter na sua vida. Põe Deus lá. Senhor, está aqui, eu ganho 4.000 reais. Orienta aqui para mim, Senhor. Quero fazer na tua obra.
Se Deus falar na cabeça dele, faz 400, por isso que eu não queria falar com Deus sobre esse assunto. Tá vendo? Sabia que Deus ia dar uma pegada no meu pé. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Irmão, se você não pôr Deus para participar da sua vida, esquece. Põe Deus para participar da sua vida financeira. Deus, Ele quer a sua intenção. Ele quer a sua intenção. Não adianta você contribuir muito com mal intenção. Está entendendo o que eu estou falando? E não adianta você ter boa intenção, poder contribuir e não contribui. Ou seja, você tem que entender que é você e Deus nesse negócio. Quem entendeu o que eu estou falando? Quem entendeu o que eu estou falando? Porque se você entender que é você e Deus, irmão, a igreja nunca vai ter necessidade. Nunca vai ter necessidade. Porque é você e Deus. Você e Deus. Sabe? O capital da igreja é a fé, não é dinheiro. O capital da igreja é a fé, não é dinheiro. Guarde bem essa frase. Nós avançamos pela fé. É por isso que nós avançamos. É por isso que nós fazemos. Mas se você não entender que você precisa contribuir por fé, você não entendeu nada. O povo obedeceu a voz do Senhor. O povo obedeceu a voz do Senhor e fez conforme disse o profeta Ageu. Então, irmão, pega essa pregação de hoje, você que está aqui comigo em Elim de Hortolândia, você que está aí pela internet, entenda. Esses tempos atrás um irmão me ligou, não lembro de onde que ele era. Ele falou assim: pastor, eu queria muito abençoar a sua obra. Eu queria muito abençoar a sua obra. Aí eu falei assim: tá bom, o que o irmão quer fazer? Ele falou: eu quero mandar um dinheiro para o senhor. Ah, irmão, eu não precisava de dinheiro. Teve alguém que já não precisou de dinheiro? Eu não precisava. E é gostoso, irmão, quando você não precisa de dinheiro, sabia? A coisa mais legal do mundo é quando você não precisa. Porque o que eu tinha era suficiente para pagar minhas despesas. Sabe o que eu falei para ele, irmão? Eu vou mandar tanto, vai ser lá alguma coisa em torno de R$300. Eu vou mandar tanto, pastor. Eu falei: irmão, fala o seguinte, não manda não. Manda não. Falei: pastor, mas eu quero abençoar a obra. Eu falei: a minha obra é assim, ó. Quanto você vai mandar? 300. Eu falei: então legal. Esse 300 é meu? Falei para ele. Ele falou: é, pastor, é do senhor. Eu falei: então você não põe em conta nenhuma. Você pega esse dinheiro, você sai pelas esquinas. Onde você encontrar um cara com fome, você chama ele, paga um lanche, leva ele numa churrascaria, faz alguma coisa, irmão. Ah, é, pastor? Falei: é, desse jeito aí, irmão. Falou: pastor, não estou acreditando nisso que o senhor está me falando, não. Falei: mas é assim, irmão, isto é obra de Deus. Se eu tivesse com necessidade, seria muito bem-vindo, mas eu não estou, uai. Vou fazer o quê? Só para ficar 300 conto parado lá na conta? Ou então pegar, vou passear porque tem R$300? Você entendeu? Quem entendeu o que eu estou falando? Amém. Então, irmão, isso é obra de Deus, sabe? Isso é você se desvencilhar, sabe? Você largar esse amor podre pelo dinheiro. Largar esse amor podre pelo dinheiro. Porque vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. Você não vai levar nada. Você não vai levar nada. E na hora que você estiver no seu leito de morte, se você ainda puder pensar, você vai se lembrar de mim e vai se arrepender. E vai dizer assim: eu podia ter feito mais pela obra de Deus. Agora está ficando aí, né? Ficando aí para quê? Quem entendeu o que eu estou falando? Então, irmão, aprende isso. Aprende isso. Sabe por quê? Eu fico muito feliz em poder falar isso. Porque, como eu disse, eu não sou assalariado da igreja. Não sou assalariado. Então eu posso te ajudar a entender que dinheiro também tem a ver com obra de Deus. Se eu fosse assalariado,
eu nunca poderia dar um sermão desse. Sabe por quê? Porque vocês iam dizer assim: o pastor está brigando em causa própria. E como eu fico contente de não brigar em causa própria, irmãos. Fico contente em poder brigar pela sua causa, para você arrancar a avareza do seu coração. Técnica da OLX, sabe qual é? Desapega. Desapega, irmão. Desapega. Sempre vai ter alguém precisando de você. Ai, pastor, então a minha obra de Deus a partir de agora é a seguinte: eu não vou mais contribuir na igreja, agora eu vou dar uma cesta básica para o pobre. Só. Tá certo, pastor? Está errado. Está errado. Porque a cesta básica do pobre lá que você vai dar, ela já está ali, ó. A igreja já traz. Sim ou não? Está ali, ó. A igreja traz. Toda a ceia do Senhor, está aqui o mantimento para o pobre. Está aqui o mantimento para você levar. Meu vizinho está passando fome. Você pode pegar aí e levar, irmão. Quem sabia disso aí? Não precisa pedir para mim, não. Eu não sou nada aqui. Está lá, ó. Pega e leva. Mas seu compromisso com a casa, seu compromisso com esse clube, como você queira chamar, seu compromisso com a igreja, seu compromisso com a comunidade, é sim envio metal, é sim em dinheiro, para que nós possamos continuar fazendo a obra de Deus. Puxa, pastor, o senhor nunca falou desse jeito, né? Não, então dá uma salva de palmas para Jesus. O pastor criou um pouco de coragem para falar. Hã? Quem entendeu o que eu preguei? Amém. Levante a mão quem está disposto a obedecer a voz do Senhor nesse aspecto. Glória a Deus. Irmão, faz e eu garanto para você que Deus vai te abençoar. Não faça esperando bênção, faça de coração e você vai ver como é que vai virar. Você vai ver. Fique em paz, irmão. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. É promessa dele. Então fica tranquilo, tá? Não quero que você faça nada que você não pode, mas não seja avarento na obra de Deus. Olha os teus caminhos, para que a gente junte e para que a gente consiga espalhar para quem tem maiores necessidades. Meu sonho, irmãos, ainda como igreja, ainda é montar um local para ajudar a recuperação de pessoas drogadas. Sempre teve esse projeto comigo na cabeça, sabe? Crianças que estão abandonadas, sempre tive isso aqui. E eu acho que dá para a gente pensar um pouco mais nisso, porque isto é a obra de Deus. Isso é a obra de Deus. A obra de Deus está na sua mão, está na minha mão. Quem sabe, não é? A gente consegue chegar lá. Deus abençoe vocês.